Olá a todos vocês, muito obrigada por estarem aqui hoje nesta partilha de conteúdos que espero que seja uma mais-valia, não só para vocês, mas para mim também, porque estas partilhas acrescentam-nos sempre valor. E hoje vamos falar acerca dos princípios para atingirmos grandes metas. Eu vou falar acerca de 6 princípios para atingirmos grandes metas. Princípios que eu considero fundamentais. Não quer dizer que não existam outros, mas eu considero que se todos nós seguirmos estes princípios que vamos falar, de certeza absoluta que os resultados que vocês pretendem e que todos nós pretendemos quando traçamos metas, irão ser atingidos. Então, o primeiro princípio é que tenham as vossas metas bem definidas e escritas. Vou repetir. Tenham as vossas metas bem definidas e escritas. Porquê? Porque quer seja no trabalho, quer seja no lazer, quer seja no desporto ou em qualquer área da vossa vida, a definição de metas faz parte do nosso dia a dia. E quando nós não as definirmos, provavelmente vamos andar distraídos das situações e muitas das coisas vão nos passar ao lado, como se costuma dizer. Então, se nós tivermos essas metas definidas, o que vai acontecer é que vamos ter um guia de orientação. Por exemplo, qual é o ordenado que queremos ganhar, os quilos que queremos perder ou ganhar, os quilómetros que queremos correr, as viagens que queremos fazer. Algo muito comum no começo dos nossos projetos é a confusão que existem acerca do que é a diferença entre objetivos e metas. Vocês sabem qual é a diferença entre objetivos e metas? Então, o que é que tem isto, de acordo com aquilo que é a sua visão, a sua vivência, qual é a diferença? O que é um objetivo? O que é que difere de um objetivo e o que é que difere uma meta? A definição, ok? É assim, isso é o que acontece com a maioria das pessoas. Leonardo, quer intervir? Olha, eu acredito que quando a gente fala de meta e objetivo, o objetivo seria aquilo que eu quero alcançar. Por exemplo, meu objetivo é aumentar o meu salário, mas aí eu teria uma meta para que isso se realize, entendeu? Então, qual seria a minha meta para aumentar o meu salário? Executar mais projetos ou me desenvolver na minha área, e aí sim conseguir alcançar o meu objetivo. Perfeito, é isto mesmo. Ou seja, e é importante que nós tenhamos isto em mente, que é, eu quero uma meta, eu quero atingir uma meta, mas eventualmente eu tenho que traçar alguns objetivos para atingir essa meta. De uma maneira geral, a nossa vida é recheada dos mais variados tipos de metas, que podem ser acompanhados de planos de ação para alcançá-las, o que muitas vezes não acontece na maioria das situações, o que faz com que os objetivos não sejam alcançados por essa inexistência do tal plano, ou seja, com que as metas não sejam alcançadas porque também não há os objetivos traçados. Mesmo com um plano de ação, muitas vezes não se chega a atingir os objetivos. E porquê? Porque há condicionantes, há variáveis que nos fazem com que isso não nos aconteça, com que não consigamos atingir essas situações. Trazendo isto para o mundo empresarial, um assunto sempre atual são os indicadores de desempenho. Eventualmente, aqui ao falar com vocês podem ter empresas, podem não ter empresas, e o tema que estamos a trabalhar tanto pode ser orientado para a vertente pessoal, como pode ser orientado para a vertente empresarial. E se estivermos a tratar de uma vertente empresarial, os indicadores de desempenho são fundamentais. Mas mesmo que
se estivermos a trabalhar este tema na vertente pessoal, os indicadores de desempenho, ou seja, nós termos indicadores de desempenho das nossas funções, também são fundamentais, ok? Então, como é que nós podemos definir os indicadores de desempenho? Não adianta querer controlar indicadores se não os definirmos um valor planeado para cada um deles. Temos aqui mais uma pessoa a entrar. Eu não consigo ver como se chama, mas desde já eu quero dar as boas-vindas. E então estávamos aqui a falar de criar os indicadores. Ao criarmos estes indicadores, saber como definir uma meta de uma empresa para cada um dos indicadores é fundamental para que o ciclo de gestão da empresa seja feito com sucesso. A definição de metas pode ser bastante traiçoeira se não for feita de uma forma correta. O que é que nós queremos dizer com isto? Na prática, esta sensibilidade para saber estabelecer metas desenvolve-se à medida que vamos desenvolvendo competências dentro das empresas ou dentro da nossa vida de gestão. E vamos, por outro lado, também formando ou desenvolvendo as nossas equipas com a criação dessas metas. Numa fase inicial tudo parece muito complexo, mas conforme o processo se vai implementando e as pessoas envolvidas se vão acostumando, vão ver que tudo isto se torna muito mais fácil. Podemos dar como exemplo quando começamos a conduzir, que tínhamos que colocar o cinto, entrar no carro, colocar o cinto, colocar o espelho, ajustar o volante, perceber onde é que ficavam as mudanças e as manetes, ou seja, e depois começar a conduzir e nas primeiras conduções tudo parecia um obstáculo. Hoje em dia, quando todos nós já conduzimos há algum tempo, este processo já entrou no piloto automático, certo? Então, o importante aqui é nós termos esta metodologia implementada nas nossas vidas e que ela entre em piloto automático, tal como a condução e tantas outras coisas que nós fazemos no nosso dia-a-dia. Voltando aos objetivos e às metas, podemos definir objetivos como as diretrizes que nos fornecem uma direção. Para definir metas, podemos dizer que são uma forma simples, que é uma posição no futuro relacionada com um período de tempo e um valor, que exige algum grau de esforço, dedicação e persistência até ser alcançado, ok? Por isso, um objetivo, uma meta, um objetivo é uma coisa que nós temos, perdão, uma meta é uma direção que nós temos lá ao fundo e vamos colocando objetivos e pequenos objetivos para atingir essa meta. Vamos ver alguns exemplos. Exemplo de um objetivo e de uma meta para uma empresa que quer vender para um novo mercado. Então, podemos dizer que o objetivo é começar a comercializar no mercado X a partir de 2024. Uma meta é angariar X parceiros no novo mercado, recrutar X comerciais com foco no mercado até, por exemplo, setembro de 2023. Podemos também dar como exemplo uma meta para uma família que pretende mudar de casa. O objetivo é sair da casa atual e passar para uma casa num condomínio fechado. A meta é adquirir uma casa com 250 metros quadrados, por exemplo, em Matosinhos, pelo valor de 500 mil euros até ao dia 31 de outubro de 2023. Para que as metas sejam mais facilmente atingidas, é importante que se definam metas SMART. E dizem vocês, o que é isso de metas SMART? Quem é que sabe o que é que são metas SMART? Eu vejo que o Leonardo está ali super entretido e eu fico sem saber se ele está entretido no desafio já de metas
ou se está aqui a definir algum outro objetivo. Então, Leonardo, o que é que são metas SMART? Sabe-nos dizer? Os objetivos SMART, por exemplo? Neste caso, estamos a falar de metas SMART. Eu conheço, né, que é aquilo que pode ser específico, mensurável. Eu gosto muito dessa metodologia. Ok, então, específico, mensurável. Mensurável, peraí, deixa eu lembrar. ah, Específico, Vou dar mensurável. aqui uma ajudinha. Atingível. Atingível R de e temporal, relevante, alguma coisa assim, se eu não me engano. Ele pode ser Acho que é específico, temporal. mensurável, alcançável, temporal relevante e e temporal. Thaís? Eu acho que é temporal. Que eles... Temporal e o R é É relevante. Específico, mensurável, alcançável, relevante e temporal. Acho que é isso. realista ou relevante Isso. e temporal. Muito bem. Vocês estão prós nisto, não sei o que é que estão aqui a fazer, afinal. Então vamos ver um exemplo de uma faturação de uma empresa considerando a metodologia SMART. Por exemplo, obter 15% de crescimento, chegar aos 7 milhões de faturação até ao final de 2024. Observem, a meta é específica? Sim. Sim, é específica, diz exatamente tudo o que pretende, certo? Certo. É atingível? Aqui poderemos dizer que sim, pois o valor a ser colocado, à partida, colocará em análise os valores dos anos anteriores, ok? Certo. Realista? Tem um aumento de faturação viável face ao plano de investimento anterior. É temporal, porque tem uma data de conclusão específica, certo? Uma vez estabelecida a meta, devemos definir um plano de ação. Aqui podemos definir os planos de ação que nós quisermos. O que é que eu resolvi colocar-vos aqui como exemplo? O método 5W2H, com os projetos e iniciativas a serem executados para nos levar a atingir essas metas. Quem é que sabe o que é o método 5W2H? Algum de vocês sabe? Se não conhecem, então vamos cá ver. O 5 da 2H Não conheço. de plano de ação. Eu gosto também. Uhum. Conseguem ver? Sim. Sim. Então, qual é o método que falamos anteriormente? É um método que nos pergunta o que é, porquê, onde, quando, quem, como e quanto. Ou seja, os 5 Ws, what, why, where, when e who, how e how much. Se nós utilizarmos esta metodologia, nós vamos conseguir dizer o que é. Contratar 2 vendedores para a Espanha. Treinar a técnica de vendas. Agendar reuniões com 30 empresas que tenham mais hipótese de crescimento em vendas. Porquê? Região com elevado índice empresarial, reconhecer o mercado espanhol e aumentar o poder de argumentação para as vendas, entender como podemos vender. Temos aqui mais uma pessoa, o Tiago. Não sei se o Tiago já nos está a ouvir. Olá, Tiago. Se calhar ainda, desculpem, se calhar o Tiago ainda não nos está a ouvir. Olá, Tiago. O Tiago ainda não nos está a ouvir. Por isso, continuando, espero que o Tiago nos esteja a ouvir, só não consiga interagir. Mas, então, continuando,
aqui onde, nos recursos humanos, onde é que vamos intervir, qual é o curso de treino de vendas, o departamento de vendas, quando? De 2 de janeiro a 30 de setembro, e de 10 a 1 de 12 de 2023 e dezembro de 2023. Com quem? Com a Bruna, com a Sara, com o Américo. Como? Contratar uma empresa de recrutamento, pesquisar empresas que façam treino em vendas, fazer um levantamento das 30 empresas e agendar reuniões. E quanto? Vamos gastar 3.000 euros numa primeira fase ao contratar 2 pessoas. No treino da técnica de vendas vamos gastar 2.000 euros e agendar reuniões com 30 empresas, provavelmente vamos gastar 5.000 euros, porque vamos ter que ter as deslocações, vamos ter que ter as horas de gastas dos profissionais e essas coisas todas. Assim, faz sentido isto? Existe alguma dúvida? Faz, acho que assim fica mais claro, né? Ou seja, nós aqui desta forma conseguimos evidenciar o objetivo que pretendemos e respondendo só a estas perguntas que temos neste quadro, certo? Então, neste primeiro princípio, nós já temos evidenciado os objetivos e as metas muito bem definidas. Então, passemos para o segundo princípio, que é aceitar, entender e aceitar e ultrapassar os obstáculos. Isto porquê? Porque eles vão surgir. E no dia em que nós pensarmos que vamos fazer o que for necessário, mas que os obstáculos não vão surgir, isso é conversa. Sempre que nós traçamos objetivos, sempre que nós traçamos metas, nós vamos ter obstáculos. Quando assim não for, não sei se serão arrojados o suficiente. Arrojar sim, mas com os pés no chão. Uma meta não é um desejo ou um sonho, e o grande segredo para uma empresa atingir as suas metas começa pelas definições das mesmas. A meta não pode ser um achismo. Eu acho que não está bem definida. Nem um fruto de uma intuição. Não vamos ter como avaliar, não vamos ter o processo implementado, não vamos ter os próximos passos a seguir, mas sim deve ser um resultado de uma pesquisa de acordo com a procura dos serviços ou dos produtos. Ou seja, nós temos mercado, nós temos o cliente que compra, nós temos capacidade de comercialização do produto, nós temos uma equipa preparada, nós temos uma estrutura e um processo e uma metodologia para criar uma equipa para implementar o nosso processo, para atingirmos as nossas metas. Por outro lado, também é fundamental que não nos esqueçamos dos nossos valores. Este é um princípio que eu considero muito importante nas empresas. Nós não podemos conseguir as coisas passando ou pisando os outros à nossa volta. Nós temos que ter muito bem definidos os nossos valores. Quer sejam os nossos valores enquanto pessoas, quer sejam os valores da empresa onde nós trabalhamos. E porquê? Porque nós também precisamos de perceber se estamos ajustados aos valores das pessoas ou das empresas onde nós estamos, para quem estamos a trabalhar. Imaginem, por exemplo, que lhes diziam um valor da nossa empresa é conseguir resultados a qualquer custo. E a minha pergunta é, vocês estão disponíveis para conseguir resultados a qualquer custo? Eu não estou. Às vezes pode ser, às vezes podem parecer a única saída para conseguir atingir uma meta. Talvez seja fazer algo que vai contra os nossos princípios e os nossos valores.
Se isso acontecer, saiba que algo está muito errado. Talvez a meta esteja errada ou as escolhas que fazemos ou que procuramos não foram as melhores, não sejam as melhores. Nunca abandonem os vossos valores, só para que o trabalho que têm que desempenhar esteja concluído. Eu, ao longo do meu percurso profissional, não vou falar aqui nomes, como é óbvio, mas estava a trabalhar, a desempenhar funções para uma empresa que me pediu para, enquanto eu era profissional de saúde, que me pediu para eu fazer um tipo de abordagem aos colaboradores da empresa, sem lhes dizer qual era o fim a que se propunha a minha intervenção. E eu pensei, eu vou estar a utilizar o meu poder para atingir objetivos para esta empresa, a troco de negligenciar a informação ao utente. E eu não me identificava com isso. Para mim, a transparência é um valor muito importante. E então eu disse à empresa que não estava disponível para fazer essa função e expliquei os meus motivos. Claro que eu corri o risco de ser, de que a empresa cortasse, ou seja, rescindisse o contrato que tinha comigo. Felizmente isso não aconteceu e eu senti-me serena, ou seja, e procuramos outra solução de acordo com aquilo que a empresa pretendia. Mas eu senti-me serena com não ter respeitado os meus valores e não me ter subjugado a um objetivo que não era coincidente com aquilo com a minha forma e com a minha ética profissional. Por isso, o que eu vos tenho a dizer é: nunca abandonem os vossos valores só para que o trabalho seja concluído. As consequências negativas disso podem ser muito mais duradouras do que o resultado positivos que nós procuramos. Imaginem, por exemplo, que outras pessoas, para além da administração da empresa, iriam saber o comportamento que eu adotei face àquela situação. Iam perceber facilmente que eu não tinha uma atitude ética profissional. E então eu ia começar a ser observada pelas pessoas à minha volta como tendo atitudes não éticas. Eu não quero isso para mim. Até porque hoje não estou naquela empresa, tenho a minha própria empresa e não quero ser analisada ou observada dessa forma. Eu quero ser observada como tendo ética profissional, ok? Isso pode nos custar caro. Por isso, é um aspecto que nós devemos ter em consideração. Lembrem-se dos motivos para zelar pelos vossos valores e entenda como eles podem ser positivos para o negócio. Isso vai ajudar a realizar aquilo que é mais importante. Ou seja, se nós não estivermos alinhados, se nós não pactuarmos num determinado tipo de ações ou situações, provavelmente também iremos sair dessa empresa e poderemos entrar noutras empresas que estejam alinhadas pelos nossos valores. Normalmente, quando eu começo a trabalhar com uma empresa e essa empresa não tem os valores definidos, escritos, visualmente expostos aos colaboradores, essa é uma das situações que eu proponho, porque considero mesmo muito importante. Existem imensas formas de atingir os objetivos e as nossas metas. Precisamos de ter em mente quais são os princípios ou as crenças que servem de guia para os comportamentos e para as atitudes e decisões que todas as pessoas na empresa envolvidas na procura dos objetivos querem tomar, ok? Além dos valores convencionalmente aceitos e esperados pela sociedade em geral, como a honestidade, a integridade, a responsabilidade, todas as empresas têm definido, ou deveriam ter, como já disse há pouco, os seus próprios conjuntos de valores, dos quais não vão abrir mão, em hipótese alguma, independente das metas ou dos objetivos
que pretendam atingir. Ter esse conjunto de valores publicado, além de orientar todas as pessoas na empresa sobre as atitudes e os comportamentos que são aceitáveis, também contribui para manter todo o grupo resiliente e focado na missão e na visão da empresa. Após este alinhamento e análise, quais são os obstáculos que tem que ultrapassar? Reunir as pessoas envolvidas no processo, conjuntamente, ou seja, que interagem para essas metas e para esses objetivos, e procurarem as soluções. Ter a mente aberta para aceitar as opiniões das pessoas envolvidas no processo, mesmo quando as soluções vêm daquelas pessoas que nós até não nos agradam muito, mas podem ser soluções muito válidas. Por isso, é muito importante termos a mente aberta na procura das soluções e aceitarmos a solução das pessoas envolvidas, ok? Isto porquê? Porque quando estamos a gerir um processo, por exemplo, no meu caso, eu não sou uma expert em marketing. E eu preciso que as pessoas à minha volta, quando estamos a implementar um processo, metas de marketing, eu preciso que as pessoas à minha volta me deem sugestões de marketing, me orientem nesse sentido. Eu não sou expert nessa área. Eu vou ter que ter a mente aberta e estar disponível para receber essas informações, essas soluções que em conjunto vamos procurar. Quando nós temos uma atitude mais autoritária, mais autocrática, mais eu é que sei, a mim ninguém me dá sugestões, vamos estar a perder o valor das pessoas à nossa volta. Vamos estar a perder o valor das nossas equipas. Por isso, outro aspecto muito importante, se nós querermos implementar e atingir as nossas metas, é ouvir, ouvir e ouvir. E depois definir o que é que consideramos ser o mais benéfico, não no achódromo, mas analisando especificamente, analisando resultados, avaliando resultados, recolhendo resultados, e já vamos ver como é que o podemos fazer. Estou aqui só a falar e não sei se vocês têm dúvidas. Alguém quer colocar alguma dúvida? Então, outra situação que podemos, sempre que surgem dificuldades, outra situação que podemos pensar é quais são as empresas à nossa volta que já, ou empresas ou pessoas, sendo que a situação pode ser pessoal, quais são as empresas ou as pessoas que já passaram por aquela dificuldade? Como é que essas pessoas enfrentaram, essas empresas enfrentaram essa dificuldade? Como é que reagiram à situação? Quais foram as soluções que encontraram para essa situação? Ou seja, não se foquem em vocês mesmos. Abram a mente. Parem um período de tempo só para pensarem nesse tema e dediquem esse período a pensar nesse tema. Eu lembro-me de uma vez estar a trabalhar com um cliente, um empresário, que tinha 3 empresas, e de eu lhe dizer qual é o período de tempo que vai parar para pensar. E ele dizer assim, como Fátima, como é que eu posso parar para pensar tendo eu que gerir 3 empresas? Eu, exatamente, então tenho que parar e pensar 3 vezes mais do que os outros que só têm uma empresa. Porquê? Porque tenho que pensar nas empresas. E isto às vezes faz muita confusão às pessoas, porque as pessoas acham que se estiverem paradas ou se estiverem a pensar, estão a perder tempo. Não, 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 não. Estão a ganhar tempo. Estão a analisar as situações. Porque se nós estivermos sempre no fazer, sempre na ação, o que vai acontecer é que não temos tempo para analisar o que está a correr menos bem. Não temos tempo para monitorizar, não temos tempo para analisar dados, ok? E se nós não o fizermos, podemos estar aí muito rápido, mas pode não ser a direção correta.
E nós podemos precisar de ajustar as velas, como se costuma dizer, ou seja, o nosso barco estar a ir num sentido e com velocidade, mas não estar a ser no sentido de nós atingirmos os nossos objetivos, de nós, paulatinamente, irmos atingindo as nossas metas. Por outro lado, também é muito importante outro fator, que é que crenças limitativas é que nós temos. Porquê? O que é que são isso de crenças limitativas, limitantes? O que é que nos disseram na nossa infância que fez com que nós achássemos que éramos menos capazes do que as pessoas à nossa volta? Por exemplo, tu não és capaz, o teu irmão, ou o teu amigo, ou o teu primo é mais inteligente do que tu. Outro exemplo é pensar em dinheiro é ser ganancioso. Sei lá, muitas outras ideias e muitos outros exemplos poderíamos dar aqui. E nós temos que pensar, quando eu não consigo atingir um objetivo, por que é que eu não estou a atingir? Qual é a crença que me está a limitar? Lembro-me de estar a trabalhar, por exemplo, com um cliente e ele me dizer: Fátima, eu tenho tanto medo de internacionalizar a minha empresa. E eu, mas porquê? Por não dominar as línguas? Qual é o motivo? E ele me dizer: eu acho que foi porque o meu pai me educou num ciclo muito fechado. Eu vivia numa quinta, aquilo tinha grandes muros e durante muitos anos eu não podia sair dali. Eu gostava muito, eu queria muito conviver com as pessoas lá fora, falar, partilhar, mas eu vivia ali no meu mundo muito fechado. E foi tão giro ele ter esta consciência, porque ele depois conseguiu perceber que a analogia que ele estava a fazer com a infância de viver num ciclo fechado e protegido, neste momento ele queria internacionalizar, mas isso estava a limitá-lo. Será que eu sou capaz? Porquê? Porque o pai tinha colocado a viver num mundo protegido, num mundo de muros altos. Será que eu vou estar preparado? Será que vão surgir situações e eu não vou ser capaz de lhe dar resposta? Porquê? Porque era isto que ele ouvia quando era miúdo. E quando começamos este processo de internalização e quando ele começou a atingir algumas das metas a que se propôs e a sentir essa satisfação e a ir a feiras internacionais e a angariar clientes, isto foi fantástico. Isto a mim faz com que os olhos brilhem. Porquê? Porque é o desbloqueio das situações, é o desbloqueio dos processos. Criamos imagens mentais positivas em relação às nossas metas. Objetivando as metas, e o que é que essas metas nos vão proporcionar de agradabilidade? Por exemplo, no caso deste cliente, ao atingir a internacionalização, o que é que ele queria? Era mais faturação? Não, ele queria sentir a liberdade da expressão. Mais até do que hipoteticamente a faturação, porque ele já estava a atingir níveis de faturação muito audazes. Entendem? Ou seja, o que move cada um de nós, o propósito que cada um de nós temos em seguir um processo, em seguir um caminho, em seguir os nossos objetivos, tem a ver com a nossa essência. Ou seja, então, se para mim aqueles objetivos, aquelas metas são importantes, porquê que são importantes? O que é que eu vou conseguir com aquela meta? O que é que eu vou conseguir se ganhar mais? Ou poder fazer mais viagens? Ou poder comprar aquela casa dos meus sonhos? Ou poder proporcionar à minha família condições que eu quero proporcionar? Então, criem uma imagem mental positiva acerca daquilo que querem atingir. Não tenham medo de sonhar alto. Eu costumo dizer aos clientes, quando trabalhamos, o céu é o limite. E agora acho que nem sequer o céu, ainda podemos ir para além.
As grandes realizações só são conquistadas por quem se atreve a sonhar alto e a ultrapassar aquilo que deixa de ser apenas uma ideia. É engraçado que ontem, numa reunião de coaching executivo, com uma cliente, surgiu uma ideia excelente e rapidamente ela me disse assim: um dia ainda vou colocar isto em prática. E eu disse: um dia? Um dia porquê? Porque não agora? E ela respondeu: porque a minha equipa não está preparada. E eu perguntei: a equipa ou utilizando o nome dela? Ela estava com medo de avançar para aquele projeto. Porquê? Porque tinha receio pelo facto de obrigar a tomar mais decisões e eventualmente a ter que preparar uma nova equipa para este projeto. Quando assim é, o nosso cérebro tenta defender-nos, tenta fugir da situação e então arranja desculpas, não é? Tal como ela disse, que a equipa ainda não estava preparada para acompanhar. Se o nosso desejo é fazer a diferença, garanta que as dicas que foram apresentadas anteriormente estão implementadas e eu garanto-vos que os resultados vão aparecer. Por outro lado, pensemos qual foi o motivo que nos levou a atingir aquela meta, qual vai ser o benefício que ele nos vai trazer, ou a nós, ou à equipa, ou à empresa, ou àquilo que nós pretendemos atingir. O que é que isso nos vai trazer de benéfico? Envolva as pessoas à sua volta, as pessoas, se for um objetivo pessoal, a família, se for empresarial, a equipa, a empresa, e desdobrem esse objetivo pelas pessoas envolvidas, ok? Com pequeninas iniciativas, pequeninos percursos. Nas empresas com maior dimensão, pode existir ainda um desdobramento intermédio nos departamentos, contudo, também podemos fazer isto e de uma forma até muito mais simplificada nas empresas pequenas. Porquê? Porque simplificado assim, sendo que as pessoas intervenientes provavelmente vão ter mais funções, mas não vão sozinhos, não façam as coisas sozinhas. Hoje de manhã também numa reunião eu estava a dizer exatamente isso, que é, assim, termos uma ideia e depois temos que delegar funções. E essas pessoas têm que implementar depois essas funções. Não podemos querer ser a mente pensante e a mente executante e fazer as coisas todas. Porquê? Não vamos atingir os resultados, não vamos conseguir facilmente chegar aos nossos objetivos. Discutam as metas e os desdobramentos com essas pessoas que ficarão responsáveis por atingi-los. Para quê? Para que tenhamos a mesma visão, para que tenhamos o mesmo ponto de vista, para que consigamos ajudar as pessoas também a crescer e a desenvolverem, caso não estejam bem definidas qualquer uma das ideias nas mentes. Sentem-se com as pessoas e deixem claro o que esperam delas em relação às iniciativas e evidenciem qual é o impacto que cada meta, de forma individual, irá acrescentar nos resultados àquilo que pretendemos, quer sejam pessoais, quer sejam nas empresas, ok? Quanto mais clara e nítida esta imagem for na mente de cada uma das pessoas, mais facilmente as pessoas se sentirão motivadas e empenhadas para as atingir. Qual é o quarto princípio? Eliminem todas as dúvidas da vossa mente. Um processo de o fazer pode ajudar um processo de fazer isto, que pode ajudar em eliminar as dúvidas, é escrever cada uma delas e perceber como é que as podemos solucionar. Aqui vêm as metas realistas, ou seja, daí ser importante nós criarmos metas realistas. As metas precisam estar de acordo com a nossa realidade atual. Às vezes as pessoas, por exemplo, quando aquela cliente pensava que ainda não tinha a equipa preparada, se calhar a meta dela era criar uma equipa preparada.
ok? Por isso, teríamos que ser realistas aqui, ok? Eu vou implementar este projeto, mas eu não tenho esta equipa preparada. Eu terei que criar uma nova equipa. E até porque teria mesmo que ser assim, porque a cidade onde ela estava a pensar em implementar o projeto era outra cidade. Por isso, ela não podia levar a equipa que tem nesta empresa para a outra equipa. Quando muito, podia desdobrar esta equipa que tem nesta empresa, metade para um lado, para o novo projeto e outra metade neste, e começar a criar mais equipa em cada um dos projetos ou em cada uma das cidades, ok? Por isso, vamos pensar isto de uma forma realista, ok? Isto está relacionado com o período de tempo que podemos dedicar, os esforços que estamos dispostos a fazer, por exemplo, a nível de esforços que estamos dispostos a fazer, o medo de ter que tomar ações e decisões novas estava a impedir, e então o cérebro disse logo: eu não tenho equipa preparada. Isto era o quê? O receio, ou seja, estava na dúvida: eu tenho energia, eu quero, eu tenho capacidade de esforço físico para esta situação. Hipoteticamente, na cabeça também poderia pensar: eu tenho capacidade financeira para o fazer? Mas eu sei que tinha. Ou seja, que montantes e que valores precisamos de investir para estas situações, entre tantos outros fatores, mas focarmos-nos nestes que me parecem os essenciais. Não se trata de limitar metas, mas torná-las realistas. Lembrem-se do que falámos anteriormente na elaboração das metas SMART. Um dos itens era serem realistas e com alguma frequência isto não acontece. E surgem frustrações pelo facto das metas não terem sido atingidas. Isto pode ser um fator prejudicial à confiança, à nossa e à da nossa equipa, ok? Porque quanto maior for o número de vezes que estas situações aconteçam, maior vai ser o sentimento individual e do grupo da noção da incapacidade para o atingimento da meta, do género. Hoje não atingi, amanhã não atingi, depois não atingi. Porquê? Isto é importante avaliarmos. Porquê que eu não atingi esta meta? Ela não está a ser realista? Ou ela está a ser realista? Se a meta está a ser realista, então o que é que não está bem? Faz sentido? Falhar muitas vezes é consequência de metas pouco realistas. E na maioria das situações nada tem a ver com a nossa falta de capacidade. Quando as metas são realistas, vão tornar o caminho muito mais viável. Ainda que em alguns momentos do percurso isso seja difícil, mas é normal e é importante que não desistamos. Afinal, se já tivermos os recursos necessários, se nos sentirmos prontos, só depende da dedicação para conseguir atingir as metas. Ou seja, eu estou-me a dedicar ou quero que de um dia para o outro deite a cabeça na almofada e que o processo apareça feito. Isso também não acontece. Por isso, para as atingirmos, temos que disponibilizar aqui empenho, esforço e dedicação. Uma vez definido um conjunto de metas para as empresas ou para a nível pessoal, estas metas devem ser utilizadas como balizadores e ser perseguidas com muito pouco custo, ou seja, o objetivo aqui é criar metas pequeninas. Consegui esta, ok, e consegui esta, e muito bem. Costumo eu dizer, tenham a ideia de um bolo. Quando fazemos um bolo, comemos o bolo todo de uma vez, fazendo de conta que o bolo é a meta global. Não, nós vamos criando pequeninas fatias, pequeninos objetivos para termos o bolo todo comido. Vamos dar como exemplo que decidiu entrar com os serviços ou com os produtos no mercado espanhol até ao final do ano. Decidimos que semanalmente, a partir do mês de março, vamos fazer 8 contactos para saber qual é a cidade com maior aceitação relativamente à parceria de entrada. Com base nesta meta, criamos um plano de ação com iniciativas para aumentar os contactos
e dessa forma adquirir conhecimentos nessa área geográfica e perceber se vão de encontro àquilo que pretendemos. Ou seja, se a população que existe nessa cidade será o público-alvo para a aquisição dos nossos serviços ou produtos. Vamos imaginar que, passado 2 meses de iniciarmos o plano de ação, só conseguimos um contacto que irá permitir 50% das vendas que nós tínhamos planeadas. Quando formos analisar as causas do desvio, percebemos que o número de contactos efetuados de acordo com os dados atuais precisavam de ser o dobro dos contactos que tínhamos efetuados. Com esta informação, é provável que façamos uma mudança de planos, ou seja, que aumentemos o número de chamadas que iremos realizar por semana, ou que deleguemos noutra pessoa fazê-las conjuntamente connosco ou sozinha, ou ainda que procuremos uma forma de chegar a mais contactos, por exemplo, numa só chamada, contactar uma associação empresarial das cidades que pretendemos fazer ou entrar. Faz sentido? Nestes casos, as ações devem ser alteradas procurando sempre outras ideias, ou seja, se nós não atingirmos as metas como pretendíamos, temos que analisar o que foi feito. Se atingimos 50%, como neste caso, então provavelmente vamos ter que aumentar aqui o número de contactos, ok? Para quê? Para não deixarmos de estar focados e atentos ou não abandonarmos a nossa meta. Isto é fundamental. Não abandonar a meta. Quando muito perceber o que é que não está a funcionar. Quinto princípio. Abracem os desafios estipulados e avancem sempre sem olhar para trás. É preciso aqui um fator quando queremos andar ou desenvolver aspectos ou ser empreendedores ou criar uma empresa, é muito importante sermos disciplinados, muito, muito importante. A definição de disciplina é o planeamento, a execução de metas que exigem essa disciplina. Apesar das ferramentas que apresentei serem simples de implementar, é necessário esforço para que a empresa consiga ter um total no domínio das mesmas ao longo de todos estes processos. E ainda mais difícil isto é, quanto maior for a dimensão da empresa. Às vezes as coisas saem bem pior do que o planeamos e precisamos de rever todos estes planos. Outras vezes saem muito melhor do que imaginamos e também, na minha opinião, precisamos de rever os planos para percebermos se estão ou não ajustados à realidade. Se mês após mês os resultados que obtemos não estão a sair como esperado, pode ser que os planos tenham sido muito ousados e precisem de ser revistos. Por outro lado, se forem muito fáceis de atingir, também é importante, só aqui admitir mais uma pessoa para a nossa sala, também é importante percebermos se estão a ser fáceis demais e se queremos fazer o ajuste. Mas, atenção, muitas vezes estes ajustes temos que ponderar, está na altura de fazer o ajuste agora, ou então vou até ao final do atingimento da meta e nas próximas metas que eu estipulo vou ser mais audaz, ok? Aqui vocês terão que ponderar. Porquê? Porque senão podem criar muito ruído à vossa volta, principalmente quando temos aqui várias pessoas envolvidas. Então, nessa altura, o melhor será, ok, então vou concluir esta e com as pessoas que tenho, com as ferramentas que tenho, com os recursos que tenho, quer eles sejam de pessoas, quer sejam financeiros, isto está muito fácil de atingir, então eu vou ser mais audaz nas metas que vou estruturar a posterior. E então vou aumentar o índice de dificuldade. Sexto princípio, mostre a si próprio que pode fazer acontecer,
mesmo que não seja à primeira ou que surjam obstáculos, continuo até atingir o objetivo. Há um aspecto que eu também falo com muita frequência nas sessões com os clientes, que é o seguinte: as pancadas que nós recebemos só são pancadas más quando nós não nos conseguimos levantar. Ou seja, se eu estou num processo e recebo uma pancada porque não consegui atingir o objetivo, ou seja, o que eu quero chamar de uma pancada é não atingir o objetivo, não consegui avançar, num curso que lancei, não tive clientes, ou seja, isso só é mau se nós não passarmos à frente, se nós não continuarmos, se nós não avaliarmos o que não estava a funcionar, se nós não percebermos o que é que temos que fazer diferente para continuarmos focados no nosso objetivo. E um aspecto fundamental é acompanharmos o processo. Que metodologias, que ferramentas é que nós estamos a utilizar para acompanharmos o processo e as nossas metas? Neste sentido, neste princípio, faz sentido abordar o processo de melhoria contínua. Muitas vezes nós, numa fase inicial, não estamos a fazer logo as coisas bem feitas à primeira, mas não faz mal, mas já estamos a fazer e podemos sempre melhorar, certo? Por isso, assim, não olharmos para trás, não abandonarmos o processo e fazermos mais e melhor. Não pensem que, por exemplo, no meu caso, eu sempre fiz as coisas bem à primeira. Não fiz. Eu não gosto de fazer vídeos, por exemplo. Eu sinto-me desconfortável a fazer vídeos, mas eu tive que ser persistente nesse sentido. Fazer o primeiro. A voz não saía como eu queria, a dicção não saía como eu queria, a apresentação não estava como eu gostava. Então não vejam, ou seja, vejam, mas não deixem de fazer o próximo. E o próximo ainda não sai bem, e vamos para o próximo, vamos analisar o que é que não está bem, o que é que ainda podemos melhorar, o que é que quais são as pessoas à nossa volta que podemos colocar para nos ajudarem a fazer aquele processo. O que é que as outras pessoas que também queriam fazer vídeos e que não estavam a conseguir, o que é que fizeram de diferente? Como é que podemos ir em frente? Como é que não vamos abandonar o processo? Ok? Melhoria contínua. Todos os problemas com a aplicação de ferramentas que utilizamos devem ser anotados e documentados para que sejam ajustados na definição das próximas metas. Isto é muito importante. É importante que façamos quantificações para nos permitir fazer a avaliação das melhorias. Caso contrário, será uma avaliação empírica, que o mais provável é não ser fiável. Se as 8 reuniões semanais que falamos anteriormente não foram suficientes e tivermos que planear novas reuniões para que consigamos o nosso cliente em Espanha, então aumentemos o número de reuniões a fazer. Podemos arriscar dizer que, sem um acompanhamento constante, perde-se quase na totalidade a efetividade da definição das metas. Partilho com vocês um exemplo que recentemente tivemos na nossa empresa com situações que nos deixavam desconfortáveis. E o que é que era? Era o facto de não termos uma ferramenta que nos permitisse visualizar o atingimento de várias metas que traçamos para atingir os nossos objetivos a nível do marketing. A empresa que é nossa parceira nessa área tinha a sua ferramenta e acompanhava todo o processo do nosso trabalho com essa ferramenta, mas nós não tínhamos acesso a essa informação. E o que nos deixava desconfortáveis e às vezes com uma sensação de estarmos perdidos e desorientados, pois surgia a dúvida se determinada meta já estava na altura de ser colocada em prática e ainda não a estávamos a implementar, ou se ainda não estava, ou seja, não tínhamos aqui a informação que nos deixava com uma visão nítida acerca de se estávamos a fazer bem ou se estávamos a fazer mal. Já era a altura ou
ainda não era a altura. E eu estou a perceber pelo tempo que já estamos aqui quase numa hora de sessão, e eu prometo que agora irei ser breve e estamos quase a terminar. O que é que nós fizemos nessa situação? Manifestamos esse desconforto aos nossos parceiros e foi-nos dado o acesso à plataforma ou à ferramenta para podermos fazer o acompanhamento e tudo ficou muito mais claro, ou seja, a partir dessa altura tivemos a evidência de quais eram os times, quais eram os processos, quais eram os passos, quem é que fazia o quê, e tudo ficou muito mais claro e todos nós ficamos muito mais serenos com a hipótese de acompanharmos os resultados. Acompanhar os resultados de uma empresa significa muito mais do que perceber se o planeamento está ou não a ser alcançado, se estamos a utilizar a metodologia correta, se estamos a fazer o que é necessário para atingirmos os nossos objetivos. Este é um momento onde o alinhamento dos objetivos e das metas de uma empresa se torna cada vez mais vivo e é onde a empresa tem a oportunidade de unir todos os departamentos para conquistarem uma causa maior. Agora que já sabemos estabelecer todos os tipos de metas que a empresa necessita, está na hora de falarmos de como podemos fazer o acompanhamento dessas metas. E, como sempre, conhecer quais as ferramentas adequadas e que podemos utilizar em cada uma das situações. Aquela que eu proponho é o PDCA. Não sei se vocês conhecem, já ouviram falar? Não? Não, nunca ouvi falar, Fátima. Também não. Isto é só novidades hoje, Thaís. Então, Verdade. o que é o PDCA? É onde nós podemos fazer um planeamento de identificar o problema, analisar o processo, definir métricas, elaborar um plano de ação, depois passar para a execução, para o fazer. Depois de o fazer, avaliarmos, checarmos os resultados obtidos, fazermos a análise e os registros desses resultados, se eram aqueles que nós pretendíamos, e entrarmos em ação, padronizar novamente os processos, corrigir oportunidades e metas e repetir o processo, ou reformular o que está feito, voltar a planear, ou seja, isto é um ciclo constante que nós devemos analisar ou utilizar para percebermos e monitorizarmos o trabalho que estamos a fazer. Alguma dúvida? Não há dúvidas. Então, após aqui o plano PDCA, o que é que faz sentido? Perceber se a meta está a ser atingida, se sim, como podemos evoluir mais, se não, qual é a causa desse desvio. E, por fim, utilizar, quando estamos aqui a falar da causa do desvio, utilizar o famoso diagrama da espinha de peixe, que também vou partilhar com vocês. Só um minutinho. E é este, ou seja, o que é que eu pretendo atingir e qual é a causa que está a ser trabalhada, qual é a ação que está a ser trabalhada, que está a interferir no resultado que nós pretendemos. É o meio ambiente, é o produto ou serviço, é a mão de obra, é o material que está a ser utilizado, são as medidas que estão a ser implementadas? O que é que está aqui a interferir? E se nós não tivermos esta análise, ou seja, isto parece mesmo a espinha de peixe, mas que nos permite ter uma visão muito abrangente acerca de todo o processo e percebermos o que é que aqui não está a funcionar.
Conheciam? Não conheciam, não falam, não dizem nada. Eu tô anotando. Por isso, Não conhecia. Na verdade, eu já tinha visto, bem parecido na faculdade, mas estou relembrando. ok. Por isso, saibam aquilo que podem esperar, tenham a clareza do que realmente é importante para a empresa, do que realmente é importante para vocês, com a sabedoria de perceber qual é o princípio que não está a ser bem estruturado, bem definido. Percebam que nas metas existem princípio, meio e fim, causas e consequências, que para aumentarem, por exemplo, as vendas, todas as pessoas da empresa se têm que focar nessa meta. É possível que haja um descuido com as saídas do caixa e no final do ano, mesmo tendo registrado um aumento das receitas, os lucros podem ter diminuído. Quando assim é, percebermos o que é que está a acontecer. Por outro lado, se estipularmos um aumento do lucro como objetivo, toda a empresa se pode voltar para cortes financeiros, e isto pode aumentar o lucro do ano, mas prejudicar o negócio a médio e a longo prazo, pois a empresa pode parar de investir em despesas que poderão favorecer o aumento de vendas ou eficiência no futuro. Por exemplo, podemos dar aqui um exemplo. Imaginem que eu quero tornar-me uma empresa de coaching executivo muito relevante no mercado. E digo assim, mas eu quero aumentar os lucros. Também é uma meta aumentar os lucros. E então eu vou cortar com despesas. E cortar aonde? Cortar em marketing, por exemplo. Mas será que esta meta me vai ajudar na outra meta, que é também tornar-me uma pessoa relevante profissionalmente no meu mercado? Eventualmente não. Porquê? Porque se eu estiver muito ocupada, muito dentro da empresa, e eu não tiver uma projeção a nível de marketing para fora da minha empresa, as pessoas no exterior não vão ter conhecimento daquilo que eu estou a fazer. Então, a curto prazo, o que vai acontecer é que a minha empresa vai diminuir a dimensão. Ou seja, eu não vou crescer. Eu vou aumentar o lucro porque não investi no marketing, mas o meu aumento será muito temporário. Isto é importante que tenhamos em atenção, que é as metas da nossa empresa, as nossas metas estão todas alinhadas entre si para atingirmos os nossos objetivos. E pronto, era este o tema que eu tinha para vos trazer para atingirem grandes metas, para atingirem grandes resultados e conseguirem atingir o vosso propósito pessoal. E agora deixo aqui a partilha com vocês de situações ou de dúvidas e questões que queiram colocar. Sensacional, Fátima. Dúvidas eu não tenho, achei ótimo. Na hora que você perguntou sobre o PDCA, eu já conhecia, né? Eu me formei em administração e é muito a base do que a gente usa, né? Planejar, executar, e aí depois monitorar tudo isso. Me lembrou o que você mencionou, né? De ter que mensurar as ações, não estava acompanhando. Eu gosto bastante, mas sem dúvidas. Muito bem, muito obrigada. Thaís. Gostei bastante também. Também sem dúvidas. Acho que você tirou todas as minhas dúvidas aí. Ok, muito bem. Bruna, alguma dúvida? Não, nenhuma dúvida. Então, Na teoria é sempre tudo mais fácil, não é? e na prática? E na prática, Bruna? Nem tanto. E na Pois, na prática, tem prática algum vamos ver. desafio que gostasse de ver desenvolvido e que acho que eu possa ajudar? Pois vou-me dedicar a isso agora, vou pensar nisso agora.
Uhum. Depois disto, tenho muito em que pensar. Ok, muito obrigada. Américo, alguma dúvida? Não, tudo esclarecido. Tudo esclarecido. Então, resta-me agradecer-vos a vossa presença e, caso queiram esclarecer alguma situação, estou disponível, entrem em contacto e terei todo o gosto em colaborar nas vossas metas e nos vossos objetivos. Até à próxima. Muito obrigada.